Oh, glórias. Aqui tem pão e tem água. Aleluias. Oh, glórias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se fosse para sair daqui agora, eu já saía, não precisava nem pregar. Aleluias. Porque eu já estou cheio da presença e da graça do Senhor Jesus. E eu creio que cada um que se encontra aqui está da mesma forma que eu estou. Aleluia, cheio da graça do Senhor Jesus. Amém, igreja? Oh, glória, vai dando glória, igreja. Aleluias. Oh, santo, santo é o teu nome. Aleluias. Eu confesso aos irmãos, né, que eu vou lhe falar que é a segunda vez que eu estou pregando. Aleluias. Aqui, agradeço o pastor Eliseu. Aleluia, a família dele. Todos os corpos de obreiro daqui dessa casa. A pastora Giovana, pela confiança. Para eu trazer essa mensagem que não é fácil. Porque hoje, para a gente estar aqui em cima desse altar, não é fácil, não. Aleluia. É muita peleja, muita prova. O diabo luta de um lado. Aleluia. Mas ele luta, mas é para cair. Aleluia. Falei com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, arruma outra pessoa para trazer essa mensagem e deixa para a próxima vez. O pastor falou assim comigo assim: não, vou ficar sentado, eu quero ouvir você pregar. Eu disse: meu Deus do céu. E estava ali na loja ali, foi a manhã inteira. E eu falava assim com o Senhor: Senhor, daqui até 2 horas eu não quero nenhum cliente aqui. Não quero nenhum cliente. Eu quero ouvir tua palavra. Eu quero abrir a Bíblia e o Senhor vai me mostrar qual mensagem que eu vou trazer. Aleluia. E o Senhor trouxe uma palavra, ardeu no meu coração. Eu não entendi porquê. E eu perguntava ao Senhor: porque vai ir pessoa que precisa ouvir essa palavra. Aleluia. Se encontra em Jó. Aleluia. Jó, capítulo 1, verso 6. Aleluia. Vou ser breve com minhas palavras. Não vou tomar muito tempo. Aleluia. É um texto bastante conhecido. Eu creio que todo mundo já viu pregar essa palavra. Prega de um jeito e o Senhor usa outro da maneira que Ele quer. Aleluias. Todo mundo acharam? Aleluia, glória a Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde veio? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, e temente a Deus. Desviasse-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tua, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos? Abençoaste os seus gados, está aumentando na terra, mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não a blasfema diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tu, quando tem, está nas tuas mãos, mas somente contra ele, e não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Se os irmãos veem aqui, aleluia, na palavra do Senhor, que os filhos de Deus veio se apresentar e o Satanás estava ali. Aleluias. O Senhor ali perguntou a Satanás se ele veio, o que ele veio fazer ali. Ele falou que era para rodear a terra, e o Senhor respondeu para ele: observar meu servo Jó. Aleluias. Satanás respondeu para o Senhor: aleluias. Diabo, ele chegou e desafiou o Senhor. Ele fez um desafio ao Senhor a respeito de Jó. Isso é muito sério. Ali, aleluia, ele falava ali: ele tem tudo, ele tem amigo, ele é um homem bem sucedido, tem fazenda, ele tem tudo. E o Senhor ali ficou só observando a conversa fiada de Satanás. O Senhor ali ficou olhando, observando, só ouvindo ele falar. E o Senhor chegou assim e falou para Satanás: olha, tem tudo nas tuas mãos. Tem tudo nas tuas mãos. Você pode tocar em tudo. Pode tocar em tudo. Só não toca nele. Aleluia. Já sinto a presença de Deus nesse lugar, igreja. Meu Deus. Oh, igreja. Aleluia. Ali o Senhor fala ali: toca em tudo, mas só não toca nele. Satanás ali falou assim: se você tomar tudo, tirar tudo, ele vai blasfemar na tua face. Aleluia. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. Aleluia. Os seus empregados ali, aleluia, estavam no campo, cuidando das ovelhas. Aleluia. De repente desceu um fogo do céu, acabou com as ovelhas, matou os empregados, só sobrou um. Só sobrou um, igreja, para falar com Jó o que aconteceu.
um homem que desviava do mal. Jó era um homem que ele confiava, colocava a confiança em Deus. Imagina comigo, igreja, Jó sentado de um lado, a mulher dele do outro, e olhando, descachando. E ele falava: perdi tudo. Jó já tinha perdido tudo. Perdeu tudo, pastor. Não tinha mais nada. Já tinha perdido a sua riqueza. Já tinha perdido seus 10 filhos. E no versículo, aqui no versículo 20, para você ver que interessante. Então Jó levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou entre a terra e adorou. Ali Jó, quando ele perdeu tudo, ele chegou ali, eu creio que Jó raspou sua cabeça, colocou a cara no pó, na terra, e levantou as mãos para o céu e começou a agradecer a Deus por tudo. Ele agradeceu a Deus por tudo. Muitas das vezes, se o pastor ou a liderança da igreja chegar para algum e fazer assim, falar assim, dessa forma, você não vai mais cantar. Ele vira e fala assim: não volto mais naquela igreja. Não volto mais nessa igreja. Seu casamento está na ruína. Ele fala assim: eu não quero mais saber de Deus mais. Seu patrão manda você embora, você fala assim: eu não vou mais falar com Deus. E Jó não. Jó perdeu a família dele, os filhos, perdeu toda a riqueza, ele ficou na pobreza, perdeu tudo. Aleluia. Jó, ele falou assim para o Senhor: do ventre da minha mãe eu não volto mais. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor deu, Ele pode tomar. Aleluia. Porque se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus a mesma coisa. Aleluia. E Jó continua a mesma coisa ali, aos prantos, chorando, ao meio ao luto, no meio à perdição, que ele perdeu tudo. Ele só agradeceu ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele. E o Senhor falou assim para o Satanás: você pode tocar em tudo, toca em tudo, que depois eu restituo tudo. Você pode tomar tudo, só a única coisa que eu não quero que você mexa é na vida de Jó. É na vida de Jó que eu não quero que você mexa. Você pode tirar tudo. E muitas das vezes o Senhor nos livra, nos guarda e fala assim com Satanás: você pode tocar em tudo que ele tem, mas nos meus filhos você não toca. Você pode tocar em tudo, mas nos meus filhos você não toca. Aleluia. E eu creio, irmão, quando Jó estava ali aos prantos, chorando, o Senhor já cuidava dele. O Senhor já cuidava da casa de Jó. Ah, mas aí ele perdeu os 10 filhos.
Mas Deus é quem restitui tudo. É Ele quem dá. É Ele que tira. Aleluia. Igual na próxima vez que eu trouxe aquela mensagem daquela mulher que sofria 12 anos. 12 anos não é 12 dias, é muito tempo. Pelos olhos humanos, nós não podíamos fazer nada. Você viu que ela gastou tudo que ela tinha e não recebeu nada. Mas por quê? Deus já sabia. Deus permitiu ela estar naquela situação. Mas ela perdeu muito sangue. Mas o Senhor cuidava, era Deus que segurava. Era Deus que zelava. E o Senhor fala comigo e com você aqui nessa noite. Eu zelo de vocês. Eu estou zelando da tua casa. Eu cuido dos seus. Aleluia. Eu cuido dos seus. Só basta confiar em mim. E o resto eu faço. E Jó entregou tudo nas mãos do Senhor. Falou: Senhor, tudo é seu, não é meu. Tudo é para ti, nada é para mim. Se o Senhor me dá, eu recebo. Se o Senhor não me dá, eu também não recebo. E ali Jó não ficou triste não, viu, irmão? Ele foi alegre. Ele foi alegre. Por quê? Porque Deus ainda estava com ele. Desde o começo até o final. Foi desde o começo até o final. Deus cuidando de Jó. E o Senhor cuida de mim, cuida de você. Aleluia. E aqui ficou só nessas palavras, igreja. Não vou estender muito não, pelo horário. E assim eu me agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.